Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque no canal 15 da NET. Também pelas redes sociais. Vou falar o Facebook, é facebook.com/tv.destaque. E também pelo portal da emissora, tvdestaque15.com.br. Eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa Chave do Negócio de hoje. Quem paga a conta? CETICESP reúne empresários e debate dificuldades que o setor de transporte rodoviário de cargas enfrenta em relação às tarifas para o segmento. Defasagem econômica. Estudo mostra que há uma defasagem de 16,95% no frete. Além disso, uma pesquisa também aponta que 62% das empresas entrevistadas tiveram queda no faturamento e 47,6% diminuíram de tamanho. Na contramão, pesquisa do IBGE mostra que o setor de transportes se recupera em 2017 e é o único segmento de serviços a crescer no ano. E o meu convidado do programa Chave do Negócio de hoje é o empresário e presidente do CETICESP, é o Taiguara Elou. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. E para você que ligou a TV agora, quero apresentar aqui o meu convidado de hoje no programa Chave do Negócio. É o empresário Taiguara Elou. Ele também é presidente do CETICESP. O CETICESP é o sindicato do setor de transporte de cargas do estado de São Paulo. Taiguara, mais uma vez aqui no programa Chave do Negócio, e seja muito bem-vindo. Reinaldo, é um prazer estar aqui novamente com você, nosso colega, nosso amigo, grande comunicador, uma grande pessoa, muito importante para o desenvolvimento econômico aqui da nossa região. E é um prazer fazer parte do programa e conversar aqui com todos os seus telespectadores. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. E eu quero falar aqui com os nossos telespectadores para dizer que números da nossa economia, eles estão muito atrelados ao segmento de transportes. Por quê? Quando o setor de transportes está aquecido, a gente tem a resposta de que também todos os outros segmentos estão aquecidos. O setor de transportes movimenta tudo. Transporta a indústria, transporta o comércio e transporta também o serviço. Em off, aqui, fora do ar, nós estávamos falando a respeito desse assunto e você fez um comentário a respeito, com propriedade, a respeito do que eu acabei de falar aqui sobre o setor de transportes. Taiguara, por favor. Exatamente isso, Reinaldo. O setor de transporte rodoviário de cargas, na verdade, é o primeiro termômetro econômico. Por quê? Porque ele é responsável pelo transporte da matéria em diversas fases da produção. É meio complicado, mas é simples. Ele é responsável pelo transporte da matéria-prima ainda não embalada, por exemplo. Então, ele fornece para a indústria da embalagem, por exemplo, que é um importante termômetro para a economia, a matéria-prima para fazer a embalagem. Por isso que ele é tanto direcionado como o primeiro termômetro econômico. E como você bem disse, ele transporta para a indústria, ele transporta para o comércio e ele transporta também para a rede de serviços. Portanto, quando nós temos um crescimento econômico, o nosso setor também sofre um fenômeno de múltiplo, ele cresce de 3 a 4 vezes mais. E quando temos um problema com a economia, como passamos agora, ele também é impactado de 3 a 4 vezes a menos. Nós estamos hoje no primeiro dia do mês de março, o terceiro mês do ano. A gente já está aí na beira do primeiro trimestre. No começo de fevereiro, houve um evento em Natal, lá no Rio Grande do Norte, em que foi divulgada uma pesquisa da NTC, né? E essa mesma pesquisa, ela foi divulgada, ela foi falada num evento que aconteceu no meio do mês de fevereiro, no CETICESP, né? Que foi falar sobre dificuldades que os empresários enfrentam sobre o frete. Como é que foi esse evento?
Como você bem disse, a NTC e Logística, que é a Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, em parceria com a NTT, realizou um grande evento em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, que é chamado CONECT, que é o Comitê Nacional de Estudos de Custos e Tarifas no Transporte de Cargas. Em parceria com a NTT foi realizada a pesquisa, que revelaram-se vários números já comentados aqui pela sua pessoa, e também conseguimos lá discutir bastantes assuntos pertinentes ao desenvolvimento econômico da nossa atividade, entre outros assuntos. E esse evento, como é que os empresários receberam essas informações sobre essa questão do frete? O que vocês discutiram exatamente sobre frete? Na verdade, a discussão lá é em torno dos custos e a defasagem em relação à inflação do nosso setor. A inflação do nosso setor é através de um índice, é o Índice Nacional dos Custos em Transportes, INCT, e a defasagem de frete. O que é a defasagem de frete? A defasagem de frete é o INCT acumulado dos períodos anteriores que não foram repassados ao mercado. Então, a discussão foi muito em torno dos custos e das questões operacionais. Em cima disso, eu vou falar aqui, Taiguara, sobre os números que foram apresentados nessa pesquisa lá da NTC Logística e a NTT que você mesmo citou. Entre os números apresentados, foi analisada aqui uma defasagem de 20,60% nos fretes de carga. Carga lotação e 13,95%. E como você mesmo me deu um toque aqui a respeito dessa questão, na chamada a gente falou sobre 16,95%, que é a média desses dois tipos de carga lotação e carga fracionada. É Correto. Isso mesmo? Né? É isso mesmo, Reinaldo. Nosso setor é altamente segmentado e nós temos duas grandes segmentações. O que é a carga fracionada e a lotação? É exatamente as segmentações. A gente tem duas grandes macro segmentações, que é carga lotação, é aquela operação onde o embarcador ocupa o espaço inteiro do veículo de carga, ou seja, o transportador manda um caminhão, ele enche esse caminhão e o transportador transporta, então, essa massa de lotação do veículo lotado até um ponto final. E a carga fracionada não. A carga fracionada são vários embarcadores embarcando mercadorias fracionadas dentro de um veículo. Então, essa é a grande diferença. E embaixo dessas grandes segmentações, a gente tem subsegmentações. Por exemplo, a gente tem segmentações de produtos perigosos para carga, lotação e carga fracionada. A gente tem a questão de transporte de produtos eletroeletrônicos para lotação e para carga fracionada. Ou seja, a gente tem subsegmentações nessas duas grandes segmentações do nosso setor. Muito bem. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho feito aqui no programa Chave do Negócio uma, entre aspas, campanha para falar sobre o que seria possível ao empresário se todos pagássemos menos impostos. Contratação, né, de mão de obra, aumento de salários, mais salários. Né? Se você contrata, você tem de pagar salários. A gente vai discutir sobre isso no próximo bloco também, vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta já já. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru.
Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo. E no último bloco, para você que ligou a TV agora, eu quero apresentar novamente o meu convidado aqui hoje no estúdio, é o Taiguara Elô, empresário e também presidente do SETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. No último bloco, nós encerramos falando a respeito de impostos, que eu disse que o programa Chave do Negócio tem feito uma campanha para poder mostrar o que seria possível ao empresário se ele pagasse menos impostos, gerar emprego e gerar renda. Essa é uma fala muito comum entre todos os empresários. Mas antes disso, Taiguara, eu queria falar aqui sobre o relatório de produtividade que foi divulgado nesta última quarta-feira pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, que fala sobre o aumento da produtividade no setor. Fechamento de 2017, houve um aumento de produtividade. Eu não vou dar números aqui, porque a gente está falando sobre o setor de transportes, mas só para dizer que uma coisa tem muita relação com a outra coisa, a gente falando do segmento dos transportes. Fora do ar aqui, você falava para mim a respeito dessa questão que nós encerramos aqui o último bloco, falando sobre impostos, né? O que seria possível para o empresário do segmento de transportes se pagasse menos impostos? Olha, Reinaldo, essa questão de carga tributária é um debate muito amplo e muito importante. A carga tributária no Brasil ela é uma das mais ineficientes do mundo. Por quê? Primeiro, ela é muito alta e, segundo, que a gente não tem contrapartidas do poder público quase algum. A gente tem pouca segurança pública, o serviço de saúde é ruim, a nossa educação é muito ruim. Saneamento básico, muitas vezes, também é complicado. Transporte público, às vezes, também não é de boa qualidade na frequência desejada. Ou seja, a gente não tem as contrapartidas, além de pagar muito. Ou seja, ele é ineficiente. O empresário, notadamente no transporte, sai falando entre todas as segmentações do rodoviário, incluindo o transporte de passageiros. Ele está aqui, o transporte rodoviário está aqui para viabilizar o desenvolvimento da vida. O transporte de passageiro leva as pessoas ao trabalho e traz de volta para suas residências, e o transporte rodoviário de cargas viabiliza a produção e a eficiência econômica do país, a cadeia de produção e economia do nosso país. E somos altamente impactados pela carga tributária. O nosso setor, ele, em média, gasta 42,5% de tudo que fatura com carga tributária. E tem que prover também segurança, tem que prover tecnologia, tem que prover expertise para escapar do problema de mobilidade, entre outros problemas. E se o setor de transportes está aqui para viabilizar tudo, e ele é onerado, o que ele acaba fazendo? Repassando isso ao produto, à rede de serviços e a tudo aquilo que a gente consome. Encarece para o consumo, né? Além de encarecer para o consumo, o nosso país ele é ineficiente e ele, concorrencialmente ele não é capaz de estar num ambiente globalizado. É por isso que muita gente vai ao exterior e se impressiona com a diferença dos valores. É justamente por isso. O setor de transporte deveria ser desonerado para, primeiro, prestar um serviço mais eficiente, com capacidade de investimento em inovação maior e também conseguir repassar um custo tarifário menor para o produtor ou para o empresário do comércio e da rede de serviços. O que o SETCESP, enquanto entidade representativa de uma classe muito importante para o segmento econômico do Brasil, tem feito em relação a isso? Existe alguma proposta encaminhada ao Congresso Nacional para mudança nessas tarifas, nesses impostos de maneira geral? Tem alguma coisa nesse sentido trafegando dentro do SETCESP? Sim, são várias iniciativas. As primeiras são as nossas ações em relação à carga tributária específica do nosso setor. O SETCESP ele vem alcançando êxito na discussão
de assuntos tributários levando benefícios aos nossos associados. Assuntos tributários que não concordamos, portanto, ajuizamos discussões judiciais para poder debater esses assuntos e levar posteriormente os benefícios aos empresários. E são vários. Os empresários que queiram conhecer podem consultar o CETCESP através do nosso portal, então através dos nossos telefones, ou da nossa diretoria adjunta de carga tributária, que discute muito isso, e descobrir o que realmente aquilo pode beneficiar os seus negócios. E temos também um trabalho, um corpo a corpo em Brasília, demonstrando vários assuntos tributários que precisam ser revistos no nosso setor. Para quê? Para que o empresário, mais uma vez, volte a ser mais eficiente, para que ele possa impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. Muito bem, e a gente, aproveitando o gancho dessa sua fala, eu vou divulgar aqui também, ontem o IBGE divulgou mais uma vez, o número de emprego e desemprego no Brasil, e a gente tem aí um número continua alto, apesar de uma recuperação, entre aspas, de alguns segmentos em 2017, mas nós ainda temos 12,5 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. E se a gente tivesse, de fato, uma redução nesses impostos, eu tenho certeza absoluta que esses números mudariam, né, Taiguara? A própria reforma trabalhista pode contribuir com isso. E a própria reforma trabalhista traz, no final das contas, um pouco deste sentimento. Por quê? Porque ela traz, por trás de tudo isso, a meritocracia. E quem consegue produzir mais, produzir melhor, vai conseguir ser melhor remunerado, porque, de certa forma, ela traz uma redução tributária para quem consegue ter uma remuneração variável atrelada à sua produção. Ou seja, ela melhora a questão da produção, mas melhora também a remuneração das pessoas. Portanto, foi o que você disse. A redução tributária ela vem justamente para isso, para a gente conseguir empregar essas 12 milhões e meio de pessoas que, infelizmente, estão sem empregos. Eu tenho visto muitas empresas, eu tenho tido contato com muitas empresas que tiveram, né, aumento na sua produtividade, justificando, inclusive, os números divulgados pela CNI. Porém, mesmo com esse aumento da produtividade, eles não conseguiram aumentar, por exemplo, o número de funcionários, ou seja, as pessoas produziram mais, mas com o mesmo quadro. É normal isso? Sim, provavelmente essas empresas elas enxugaram com a crise econômica e chega em um determinado momento que você não consegue enxugar mais, ou seja, você começa a operar com muita ociosidade dentro da sua planta de produção. Então, o que está acontecendo? A economia está voltando, as empresas estão, então, ocupando a capacidade instalada hoje que ela tem ociosa, para depois começar as novas ampliações que vêm com as novas contratações. E aí, em 2018, a gente espera um investimento muito mais pesado, né, para poder melhorar tudo isso, né? 2018 será um ano melhor, eu tenho absoluta certeza disso. O país nunca experimentou uma conjuntura de indicadores econômicos como agora. A nossa indústria, depois de muitos anos, voltou a crescer. O nosso comércio voltou a crescer, também está com indicador positivo. O consumo família, que é aquele consumo do varejo, o consumo das pessoas, também voltou a aquecer. O que isso significa? Que as pessoas sentiram estabilidade nos seus empregos, o que é muito importante, que novas vagas de emprego estão por vir, mas também tivemos aí outros indicadores muito importantes. Taxa de juros baixa e a nossa inflação também baixa. Ou seja, o Brasil agora efetivamente entrou num momento melhor. Vamos torcer para que isso tudo melhore muito mais. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo. No próximo bloco eu quero falar novamente aqui sobre uma pesquisa do IBGE que fala sobre a recuperação do setor de transportes em 2017, que foi o único segmento do setor de serviços a crescer no ano. A gente volta já já. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo.
Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa Chave do Negócio. O meu convidado hoje aqui é o Taiguara Elou. Ele é empresário do setor de transporte de carga e também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, o SETCESP. Taiguara, no último bloco, nós falávamos a respeito da nossa economia e agora, neste bloco, eu quero falar com você. Na nossa chamada, eu usei o título Na Contramão. Segundo o IBGE, a gente falou no primeiro bloco, a respeito dessa questão da recuperação do setor de transportes. Em 2017, o estudo do IBGE apontou que o setor de transporte houve uma recuperação, né? Tem os números aqui, inclusive eu vou falar os números aqui. Mesmo com queda de 2,8% no volume do setor de serviços em 2017, o segmento de transportes mostrou recuperação e cresceu 2,3% no ano. Existe uma explicação técnica para essa contramão. E é uma contramão. Quando você pega a pesquisa da NTC com a NTT e compara, você olha que uma aponta uma queda e o IBGE aponta, na verdade, uma alavancagem, um aumento. E qual que é a explicação técnica? O IBGE ele faz análise do transporte como todo. Ele analisa o transporte de cargas, ele analisa o transporte de passageiros e, além do mais, ele analisa o transporte dos outros modais. O transporte ferroviário de cargas e passageiros, o transporte marítimo de cargas e passageiros, o transporte aéreo de cargas e passageiros e o fluvial. Ou seja, ele faz uma análise completa do transporte como um todo. E da NTC e logística, apenas do transporte rodoviário de cargas. Você falou sobre o crescimento de algumas áreas dentro do setor de transporte, porém, ainda existe, a gente falou aí sobre os números de desempregados no Brasil. Eu queria te questionar o seguinte, o que poderia estar melhor para que a gente pudesse ter mais emprego e mais renda? Primeiramente, uma discussão mais ampla em relação à simplificação da carga tributária. Segundo, uma redução da carga tributária muito importante. Terceiro, criar um ambiente jurídico mais seguro para que as empresas possam ter mais confiança e conseguirem planejar um pouco mais a longo prazo. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico. E outra coisa, que a gente precisa olhar a fundo e todo o debate volta a ela, melhorar o nosso sistema educacional. A gente precisa educar melhor as pessoas, capacitar melhor as pessoas, porque produção boa e produção eficiente é feita com pessoas capacitadas. Muito bem. Queria falar um pouco mais sobre o SETCESP. Como é que vocês estão de associados? O SETCESP vem batendo recordes, eu fico muito feliz com isso. Estamos trabalhando em conjunto com a nossa diretoria para poder melhor servir os transportadores, criando uma rede de serviços que ajuda na prática a reduzir o custo da empresa transportadora e alavancar a sua receita, ou seja, associado do SETCESP é associado mais rentável.
São 21 serviços prestados para poder contribuir com o dia a dia das empresas. Nós estamos com 2.556 associados, o que é um marco histórico na nossa história. As pessoas estão identificando que esse trabalho realmente está lá para poder servir e contribuir com o desenvolvimento das empresas. E estamos trabalhando também nas nossas macro bandeiras, que é a questão e a discussão da carga tributária, é a questão, a discussão e o apoio nas empresas contra o roubo de cargas. Isso tem sido uma realidade. O transportador está... Aliás, a gente tem visto muito no Rio de Janeiro Isso. notícias sobre roubo de carga. O Rio de Janeiro é, de longe, a pior localidade para o roubo de carga, mas as empresas se adequaram a essa situação e não é tão mais fácil assim roubar carga. As transportadoras investiram pesadamente em gerenciamento de riscos, em pessoas, em atuadores e equipamentos, em sistemas. Ou seja, as empresas realmente estão conseguindo combater isso em parceria com as polícias e agora até com o auxílio aí da Força Militar. As empresas também têm procurado o CETCESP na contribuição muito dos debates em relação à mobilidade de carga na grande região metropolitana de São Paulo. Nós temos 12 grandes propostas para poder melhorar o abastecimento urbano da nossa região em prol do desenvolvimento econômico, para que todos possam retomar o crescimento e contratar mais pessoas. Muito do que a gente falou hoje aqui, eu fui fazer uma pesquisa no site do CETCESP e encontrei aqui um evento que vai acontecer no próximo dia 6 de março, vou fazer a chamada para você aqui, você concluir depois, hein? Conjuntura Econômica e Perspectivas para 2018 é o evento que vai acontecer lá no CETCESP no dia 6 de março, às 8 horas da manhã, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Reinaldo. Vamos ali debater com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, um grande economista, quais são os rumos verdadeiros da nossa economia. Como você mencionou nos outros blocos, nós realizamos a conferência de tarifas para poder dar subsídios técnicos aos empresários, melhor conhecerem as suas planilhas de custos e também debaterem com os seus clientes melhores condições tributárias. E agora vamos entregar na mão dos empresários perspectivas muito claras de para onde o país vai e como eles devem conduzir os seus negócios, com a participação do ilustríssimo Luiz Carlos Mendonça de Barros. Muito bem. Taiguara, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa Chave do Negócio, nos enchendo de informações econômicas, e isso é muito importante para a gente. Eu que agradeço, Reinaldo, é um prazer estar aqui. Contem sempre comigo e com o CETCESP. Muito obrigado, e agradeço você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora, aguentando aqui o Reinaldo Gomes e, obviamente, o Taiguara não foi ter de aguentar, mas foi um prazer ter você também, telespectador, conosco. Eu aguardo você no próximo programa. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.